Nosso paciente é um paciente do sexo masculino. Ele tem 1,77 m de altura. Ele foi avaliado através da escala de Richmond, que busca avaliar o nível de consciência e sedação dos pacientes. Ele é um paciente que recebeu pontuação de -4. Ele tem as pupilas mióticas e é um paciente que está com dieta interal. Ele também é um paciente que está em ventilação mecânica tubo-orotraqueal, modo assisto controlado e ventilação controlada por volume. Esse paciente tem um volume corrido de 267 e sua frequência respiratória de 25 incursões por minuto. Ele também é um paciente que tem sua fração inspirada de oxigênio em 40%, sua pressão positiva expiratória final em 9% e sua pressão pico em 42%. Além desses dados, ele é um paciente que tem acesso venoso central, onde está sendo infundida sua medicação. Ele tem recebido fentanil e midazolam 5 ml hora, dobutamina 18 ml hora e nitroglicerina 6 ml hora. Ele também está com uma sondagem vesical de demora e sua diurese é de 0,13 ml/kg/hora. Agora, dando enfoque a seu exame físico e seus sinais vitais, né? Como eu já disse, ele tem uma frequência respiratória de 25 incursões por minuto, sua frequência cardíaca é de 139 batimentos por minuto e sua temperatura de 38,3 graus. Sua PVC de 16 milímetros de mercúrio e sua PAN de 59 milímetros de mercúrio. Esse paciente está saturando a 90%. Agora, em relação ao exame físico desse paciente, ele tem presença de murmúrios vesiculares audíveis, presença de crepitação em base em ausculta pulmonar. Sua ausculta cardíaca tem presença de terceira bulha, bulhas normofonéticas em 3 tempos. Seus membros superiores e seu abdômen não tem alteração. Já os seus membros inferiores, ele possui um edema com 2 cruzes. Agora, em relação aos resultados dos exames desse paciente, sua gasometria arterial apresenta, um pH de 7,18, um PCO2 de 53, um PO2 de 45, um HCO3 de 17 e um BE de -7. Ele fez mais outros 2 exames, um eletrocardiograma e uma radiografia de tórax. No eletrocardiograma sugere uma taquicardia sinusal com ritmo regular e a sua radiografia de tórax tem sinais sugestivos de edema pulmonar e cardiomegalia. Depois de analisarmos o estado físico desse paciente, o resultado dos exames, os seus sinais vitais e o seu exame físico, acreditamos que esse paciente ele tem um quadro sugestivo de insuficiência cardíaca congestiva, que está evidenciado por um conjunto gerais de sinais e sintomas, dentre eles os parâmetros hemodinâmicos que estão alterados, o seu acúmulo de líquido, esse paciente está com má perfusão, esse paciente ele tem uma cardiomegalia, ele tem ali um edema, além das alterações que estão presentes na sua gasometria arterial e nos seus sinais vitais. Uma outra alteração muito importante que a gente conseguiu observar é uma alteração respiratória, que sim, está ligada a essa ICC, mas a gente também não pode esquecer que está ligada à ventilação mecânica na qual o paciente está sendo submetido. Bom, vou falar um pouquinho sobre um dos nossos diagnósticos de enfermagem escolhidos, que é o débito cardíaco diminuído. Ele está relacionado à alteração da frequência cardíaca e à alteração da pós e da pré-carga, no nosso caso. E ele está evidenciado por alterações do eletro, por taquicardia, aumento da PVC, edema, dispneia, oligúria, presença da terceira bolha cardíaca e ruídos adventícios respiratórios. Esse diagnóstico, no nosso caso, ele foi escolhido como prioritário por conta das anormalidades encontradas. O nosso paciente ele tem uma frequência cardíaca de 139 batimentos por minuto, caracterizando uma taquicardia, E essa frequência cardíaca aumentada, ela tem caráter compensatório, porque ela tenta compensar a contratilidade prejudicada do coração, a fim de melhorar, a fração de ejeção e a distribuição do sangue para o corpo, para os tecidos. Também tem a frequência respiratória, que o paciente está taquipneico com 25 incursões respiratórias por minuto, e essa frequência respiratória ela foi inserida no ventilador mecânico. A diurese do nosso paciente está em 0,13 ml/kg/hora, caracterizando uma oligúria, que pode ser explicado por uma má perfusão renal,
porque o coração, como ele não está bombeando de forma eficiente, os rins eles não estão sendo bem perfundidos. Aí o rim ele vai desviar o volume para compensar o volume arterial que está baixo, porque ele está entendendo que por ele não estar sendo perfundido bem, o volume do nosso corpo ele está baixo. Então o paciente vai urinar com menos volume por conta disso. Outro achado no nosso diagnóstico é a pressão venosa central desse paciente que está alterada, indicando uma possível sobrecarga volêmica. A PVC do nosso paciente está em 16 milímetros de mercúrio. Também achamos um edema em membros inferiores com 2 cruzes. Com o aumento da pressão venosa nos pulmões e na artéria pulmonar, o bombeamento do sangue pelo ventrículo direito é dificultado, o que leva a uma sobrecarga sistólica do VD. Assim, o VD ele não vai dar conta de injetar sangue suficiente para fazer o retorno venoso adequado, o que causa, então, o edema nos membros inferiores, por conta desse acúmulo de sangue venoso. O eletro também, que tem ondas sugestivas de taquicardia sinusal, e a presença da terceira bolha cardíaca, que pode estar ligado a esse possível quadro de insuficiência cardíaca crônica, que é uma congestão sanguínea por conta da contração deficiente do coração, que vai prejudicar a ejeção e o retorno do sangue para o corpo. E por fim, os ruídos adventícios respiratórios, eles ocorrem pelo acúmulo de líquido nos pulmões, estando evidenciados, no caso, pelo exame de imagem. Bom, como equipe de enfermagem, a gente espera que haja uma melhora da efetividade da bomba cardíaca desse paciente, para que assim se alcance parâmetros hemodinamicamente estáveis, que vão culminar numa melhora do estado geral desse paciente. Além disso, a gente espera também minimizar os efeitos secundários das medicações que foram prescritas para ele. E com isso, o controle da hipertermia que identificamos na parte de coleta de dados. Também esperamos o aumento da expansibilidade pulmonar desse paciente e reduzir riscos de pneumonia associada à ventilação, a qual ele se encontra, e evitar a probabilidade de aspiração também. Uma das intervenções nesse caso é o controle das medicações na bomba infusora desse paciente. Como a gente já viu, ele faz o uso de fentanil e de midazolam, que explica esse seu quadro sedativo e importante nesse período de tratamento que ele está submetido. Ele também faz uso de dobutamina, que é um estimulante cardíaco, um vasopressor. E essa é uma droga importante e de escolha nesse quadro clínico por conta do seu efeito inotrópico positivo. Porém, ela também possui efeito gerador de calor. E como esse paciente já apresenta hipertermia, a gente vai realizar compressas frias na axila e virilha dele, monitorar a normalização dessa temperatura e administrar antitérmico, caso ele esteja prescrito. Além desse efeito que eu citei, a dobutamina possui também um efeito cronotrópico, que neste caso já não é interessante para o paciente. E nós, enquanto enfermeiros, iremos entrar em contato com a equipe médica que prescreveu esse medicamento para avaliar a indicação de adequação dessa dosagem prescrita para diminuir esses efeitos secundários que podem estar não favorecendo para o quadro clínico desse paciente. Além desses medicamentos, o paciente também faz uso de nitroglicerina e neste caso é preocupante, porque ela atua fazendo vasodilatação. E como o paciente já apresenta uma PAM baixa, entraremos novamente em contato com a equipe responsável para sugerir a troca ou até mesmo desmame dessa nitroglicerina, que pode estar agravando o seu quadro clínico. Outra intervenção necessária é sobre o posicionamento desse paciente. Nós iremos elevar a cabeceira do leito de 30 a 45 graus por conta dos seus sinais sugestivos de edema pulmonar identificados na radiografia, também por estar em ventilação mecânica e também por estar em nutrição enteral. A próxima intervenção que nós vamos realizar é o controle hídrico desse paciente, através do cálculo do balanço hídrico e também da monitorização de eletrólitos, do estado da pele, de edema, da função renal e cardíaca. Também achamos importante conversar com a equipe multidisciplinar sobre a possível utilização de um diurético para auxiliar na eliminação do volume excessivo no corpo do paciente.
Além dessa intervenção, a próxima intervenção que nós vamos realizar é o controle rigoroso da monitorização de sinais vitais desse paciente, para acompanhar a sua evolução clínica, para ver se está tendo uma melhora efetiva e assim conseguir estabilizar esse quadro do paciente. O nosso segundo diagnóstico de enfermagem é de troca de gases prejudicada. Ele é evidenciado por dispneia, gasometria arterial anormal, hipercapnia, hipoxemia, hipóxia, padrão respiratório anormal, pH arterial anormal e taquicardia. Tal diagnóstico foi escolhido como prioritário a partir dos seguintes dados encontrados com anormalidade no paciente em questão. pH de 7,18. O principal fator que está contribuindo para o pH baixo é o valor estabelecido para o volume corrente na ventilação mecânica, o qual se encontra muito abaixo do ideal, fazendo com que o paciente receba pouco aporte de oxigênio. Além disso, a cardiomegalia e edema dos pulmões causam um desequilíbrio na perfusão e ventilação, aumentando a concentração de CO2 no sangue, que leva ao acúmulo de H+, intensificando a acidose. PCO2 53. A ventilação alveolar diminuída causa concentração aumentada de PCO2, pois a troca gasosa não está sendo eficaz. HCO3 17. Diminuído por conta da acidose metabólica. PO2 45. Queda explicada pela deficiência na troca gasosa. BE-7. Esse parâmetro identifica que há déficit de base por conta da acidose. Frequência cardíaca 139 BPM. A sobrecarga do coração resulta em aumento da frequência cardíaca a fim de tentar promover a oxigenação correta dos tecidos. E frequência respiratória 25. Bom, como resultado, nós esperamos que o paciente ele passe a apresentar uma melhora na oxigenação dos tecidos e também, consequentemente, ele apresente um equilíbrio ácido-básico. Esse equilíbrio a gente vai poder monitorar a partir da gasometria arterial. Então, a gente espera que na próxima vez que a gente realize a gasometria arterial do paciente, a gente encontre valores mais normalizados e que ele esteja também hemodinamicamente, na parte respiratória, mais estável. A principal intervenção a ser realizada para esse diagnóstico é o controle da ventilação mecânica, porque através disso a gente vai poder ter uma correção nos valores anormais que esse paciente vem apresentando na gasometria arterial. Então, nós iremos realizar esse controle por meio do ajuste de alguns valores no ventilador mecânico, como, por exemplo, a diminuição da frequência respiratória desse paciente que está alta em 25. Além também do volume corrente de 267 ml, que se encontra baixo para esse paciente, porque por meio de alguns cálculos que nós realizamos, a gente viu que o volume corrente que deveria ser disponibilizado para esse paciente deveria ser de 434 ml. Junto a isso, o valor do fluxo também deve mudar para 43,4 litros por minuto. Indiretamente, o aumento do volume corrente e do fluxo vai aumentar a pressão. Com isso, a gente deve levar em consideração que o paciente ele já apresenta um valor de P-pico de 42, que já está acima do limite, então a gente pensa que seria interessante uma pequena redução da PIP, que está em 9, que também é um valor alto. Por mais que a gente saiba que a PIP mantida em valores mais altos pode ser utilizada em casos de edema pulmonar, né, e tem o intuito de promover uma melhora significativa da troca gasosa por conta de todo o recrutamento dos alvéolos colapsados, a gente entende que essa pequena diminuição da PIP para o paciente em questão, ela vai trazer uma melhora para o caso, porque ela vai diminuir o valor da P-pico, que já está alto por conta das modificações que a gente fez no volume corrente no fluxo. Então, a gente entende que seria importante essa diminuição da PIP para pelo menos 5. Bom, com a correção dos valores do ventilador mecânico, o paciente ele vai passar a receber um melhor aporte de oxigênio e com isso a gente espera que haja uma compensação respiratória, né, e que solucione a acidose respiratória presente. Além disso, por se tratar de uma acidose mista, o paciente ele também está apresentando descompensações metabólicas, em que por conta desse possível problema de insuficiência cardíaca congestiva, ele está tendo um déficit da perfusão adequada para os rins, e isso culmina na incapacidade dele de manter uma homeostase, visto que a filtração dele se encontra comprometida, né? Então, acaba aumentando o número de toxinas dispostas no corpo, e isso pode acabar levando à acidose metabólica, que também é explicada na gasometria. Após realizar as alterações na ventilação mecânica e também as citadas anteriormente acerca da bomba cardíaca, essa acidose mista ela vai poder ser estabilizada e levar a gasometria arterial para valores mais adequados.
que devem também ser confirmados por meio da monitorização ácido básica, né, realizando uma nova gasometria arterial. Bom, após realizados os cuidados iniciais e prioritários para a estabilização desse paciente, nós realizamos outros cuidados, os quais foram solicitados pela enfermeira Cláudia. Com isso, foi realizado o banho no leito, acompanhando qualquer sinal que esse paciente pudesse vir apresentar de descompensação. Também realizamos a higiene oral do paciente, trocamos o curativo em acesso venoso central, observando a presença de possíveis sinais flogísticos. Também realizamos a mudança de decúbito conforme o protocolo da instituição, a fim de prevenir lesões por pressão. Também sempre lembrando de observar a área, a fim de já identificar algum sinal que possa estar em curso. Também fizemos a verificação da sonda vesical de demora, do saco coletor, observando se eles estão limpos, se a sonda está funcionando corretamente e se já há necessidade de realizar a troca da mesma. Bom, finalizando o processo de enfermagem, nós avaliaremos de forma transversal a assistência de enfermagem, bem como o progresso do paciente frente aos cuidados que foram realizados. E vamos avaliar também se bons resultados foram obtidos a partir dessas intervenções de enfermagem. Assim vai ser possível detectar quais cuidados necessitam ser modificados, os que devem ser mantidos e os que foram finalizados, pois eles supriram as necessidades do paciente, sempre se atentando para realizar as anotações no prontuário do mesmo.